Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium de Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 5, aula 6, Investimento no Exterior. Como usufruir de seus investimentos? Atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo. Como usufruir de seus investimentos? Essa é uma questão que muitas vezes atormenta quem pensa em fazer investimentos, pois muitos que nunca começam a guardar com o intuito de ter uma liberdade financeira têm pensamentos irreais. Na vida, como em qualquer coisa que tem interesse em fazer, é preciso ter um plano, um objetivo de onde se quer chegar. Eu sei que isso parece quase impossível de se conseguir. Se você tem dúvidas, é preciso voltar ao módulo Mentalidade e aprender a descobrir como ter seu objetivo de vida. Sem esse passo, fica muito difícil compreender o que você quer fazer da sua vida. A diferença de quem alcança uma vida plena para quem só deixa a vida te levar está na mente. E isso é impossível de passar para alguém, pois exige uma entrega, uma fé em coisas que não se pode ter certeza. E como nós humanos acreditamos em um Deus que não vemos, que está apenas em palavras, livros e, como se diz, na fé das pessoas, ninguém pode provar a sua existência ou não. Então aqui é um campo da conjectura, mas que precisamos ter uma fé inabalável que tanto no futuro quanto no presente estaremos utilizando de nossos investimentos. Ao se criar uma reserva de emergência, sabemos que seu uso é para qualquer momento. Isso te dá a segurança para viver o dia a dia sem se preocupar com os imprevistos. Ao se definir quais serão seus pequenos desejos, como sair ao final de semana e assistir um cinema, ir a um restaurante, fazer um passeio com a família, já estará usufruindo de seus investimentos, da sua nova mentalidade de aproveitar a vida, já estabelecendo uma fatia do seu salário e até de um planejamento, com investimentos que visam propiciar e usufruir desses pequenos desejos. Ao se definir os objetivos de médio prazo, como ter um carro, para alguns um carro novo, para outros um carro que te leve onde você deseja, como viagens, a trabalho, o sentido de ter um determinado bem é uma realidade para cada pessoa. Não pode ser definido por um influenciador. É algo que deve partir de dentro do entendimento que cada pessoa tem dos seus desejos únicos e satisfação. Não se deixe levar por manipulações da mídia, pois o único intuito das empresas que vendem produtos é torná-los desejáveis. Mas não é o produto que eles querem te vender, e sim experiência, sensação. E isso você alcança sem comprar uma Ferrari ou uma casa com 4 quartos, 3 salas, 2 cozinhas, com visão para o mar, para uma imensa piscina ou para um campo verdejante. Não se deixe ser enredado pelas narrativas. Ao se definir os planos para se aposentar, que valor eu vou precisar para poder viver? São dúvidas fáceis de se responder, mas a visão de tão longe é o que afasta a maioria das pessoas de dar seus pequenos passos. O que precisa para viver hoje é praticamente o mesmo que precisará para viver daqui a 20 ou 30 anos. O que mudará é que todo o dinheiro investido com esse desejo e objetivo multiplicará com o passar do tempo, lhe dando uma segurança e, como volto a frisar, não é se aposentar, e sim ter uma liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade para ter uma renda de um trabalho que lhe dá mais sustentação e amplie horizontes. Por isso é preciso ter fé em coisas que não podemos ver com clareza, pois tudo vai mudando no futuro. A única certeza é que se fizer todo dia um pouco, todo mês guardar e investir de forma disciplinada, estará fazendo esse futuro que pode ser daqui a 3 anos se tornar uma realidade. Há 2 questões que incomodam os investidores. Vou tentar dar um rumo nesse assunto, que são os princípios gerais da alocação de ativos e alocação de recursos visando especificamente seus anos de aposentadoria. São questões que não têm respostas fáceis. Por quê? Primeiro, porque os investidores têm uma grande variedade de metas de investimento, graus de tolerância a riscos e características comportamentais.
Segundo, porque tivemos 35 anos de retorno extraordinário nos mercados americanos de ações e de títulos de dívida, altamente improváveis de se repetir na próxima década. Como regra orientadora fundamental, o investidor nunca deveria ter menos que 25% ou mais que 75% de seus investimentos em ações, com uma faixa inversa consequente de entre 75% e 25% em títulos de dívida. Existe uma implicação aqui de que a divisão padrão deveria ser igual, ou seja, 50-50. Entre os dois meios de investimentos principais, além disso, o investidor realmente conservador ficará satisfeito com os ganhos exibidos por metade de sua carteira em um mercado de alta, enquanto em um forte declínio poderá obter muito consolo ao refletir sobre quão melhor está do que muitos de seus amigos mais ousados. Eu entendo que para os investidores atuais, essa alocação de 50 em ações, títulos de dívida, e aquela faixa de 75-25 a 25-75 pode parecer conservadora demais. Mas em 1949, o rendimento de ações era de 6,9%. E o rendimento de títulos de dívida era de 1,9%. Aqui eu falo apenas do mercado de ações americano. Como eu oriento a ter uma exposição global, vamos analisar uma época típica, que é a da doença. Em 12 meses de 2021, o rendimento das ações globais pelo ETF-VT foi de 36,41%. E o dos títulos da dívida, o ETF-TLT, 13,10%. E o da inflação, o SCHP, de 16,14%. Entenda que é um mundo de diferença ao se decidir quanto alocar em ações e quanto em títulos de dívida e inflação. E se olhássemos para apenas o mercado americano, teríamos o ETF-VTI, que rendeu 50,43%. Sei que parece muito mais promissor apostar apenas no mercado americano, porém o nosso foco é ao longo prazo, ou seja, daqui 15 a 30 anos. E tudo com o tempo tende a retornar à média. O futuro é sempre incerto. Olhar o passado é fácil. Por isso, ter uma estratégia passiva é importante para se ter paz. Se quer deixar sua ganância dominar, quer alimentar este lobo, seja fiel às suas decisões. Evite ficar pulando de galho em galho. Tome um rumo e nele siga sem olhar para trás. Ao olhar o ETF-VTI no período de maio de 2001 até setembro de 2011, ou seja, 10 anos, teríamos praticamente uma crise sem precedentes, que foi a de 2008, do subprime, onde o rendimento foi de 26,39% em todo esse período, um aumento no seu patrimônio em média de 2,63%. E no TLT teríamos 84,94% de rendimento, uma média de 8,49% anual. Por isso, equilíbrio é essencial. Você pode me dizer, mas eu esperaria subir o VTI para poder usufruir. Essa é a questão. Teria essa mentalidade? Essa segurança? Vendo muitas vezes seu capital derreter? Se tiver, ótimo. Será um vencedor sempre. Aos investidores na fase de acúmulo de suas vidas, trabalhando para construir sua riqueza, deviam se concentrar em um mix de ações, títulos de dívida, de 80 a 20 para investidores mais jovens e de 70 a 30 para investidores mais velhos. Para os investidores iniciando a fase de distribuição pós-aposentadoria, seria 60 por 40 para mais jovens e 50 por 50 para os investidores mais velhos. Existem dois fatores fundamentais que determinam como você deveria alocar sua carteira entre ações e títulos de dívida. Primeiro, sua capacidade de correr riscos. E segundo, sua disposição de correr riscos. Sua capacidade de correr riscos
depende de uma combinação de fatores, inclusive sua posição financeira, seus compromissos futuros, por exemplo, renda para aposentadoria, taxas da universidade para seus filhos, pagamento de entrada para a compra de uma casa e quantos anos você tem disponíveis para financiar esses compromissos. Em geral, você é capaz de aceitar mais riscos se compromissos estiverem relativamente distantes do futuro. De modo similar, conforme você acumula mais ativos em relação aos seus compromissos, sua capacidade de correr riscos aumenta. Sua disposição de correr riscos, por outro lado, é pura questão de preferência. Alguns investidores conseguem encarar os altos e baixos do mercado sem se preocupar, mas se você não consegue dormir à noite porque está assustado com a volatilidade de sua carteira, provavelmente está correndo mais riscos do que consegue enfrentar. Conjuntamente, sua capacidade de aceitar estes riscos e sua disposição de aceitá-los constituem sua tolerância aos riscos. Vamos começar com o modelo de alocação básico para acumulação de ativos pelo investidor que está acumulando riqueza. Os pontos principais a se considerarem são puro bom senso. Primeiro, investidores que buscam acumular ativos investindo regularmente podem se permitir correr um pouco mais de riscos, ou seja, ser mais agressivos, do que investidores que têm um acervo de capital fixo e dependem da renda e das distribuições uniformes de seu capital para bancar suas despesas diárias de subsistência. Segundo, investidores mais jovens, com mais tempo para deixar a magia da capitalização trabalhar para eles, também podem se permitir ser mais agressivos, enquanto investidores mais velhos provavelmente preferirão seguir um rumo mais conservador. Por exemplo, uma alocação alvo geral máxima recomendada para ações seria de 80% para investidores mais jovens, acumulando ativos por um longo período. E para os investidores já no fim de seus anos de aposentadoria, a alocação alvo mínima de ações seria de 25%. Esses investidores precisam dar às consequências do curto prazo de suas ações mais peso do que as probabilidades de retornos futuros. Precisam reconhecer que a volatilidade dos retornos é uma medida imperfeita dos riscos. Bem mais significativo é o risco de que precisam liquidar inesperadamente ativos quando for necessário ter dinheiro para arcar com despesas de subsistência. Em investimentos não existem garantias, mas tudo depende de quanto se tem aplicado. São vários fatores. Mas um patrimônio que aos 90 anos de idade seja muito superior ao que precise para mais 30 anos, pode se manter em ações, visando passar como herança. Mas trataremos disso no módulo Sucessão Patrimonial Herança. Como investidor inteligente, você precisa tomar 4 decisões sobre seu programa de alocação de ativos. Primeiro e mais importante, você precisa fazer uma escolha estratégica ao alocar seus ativos entre ações e títulos de dívida. Investidores em situações diferentes, como necessidades e circunstâncias próprias, obviamente tomarão decisões diferentes. No Brasil, como você vive aqui, deverá ter parte de seu patrimônio para usufruto quase que imediato, onde o melhor é ter renda fixa, como Tesouro Selic, prefixados, IPCA, CDB, LCI, LCA, e ativos geradores de renda, como é o caso dos fundos imobiliários, os FIIs. Podendo ser os fundos como o IFIE 11 e o KISU 11, que geram renda mensal com baixas taxas. Exemplo de um jovem para a carteira global seria 70% em VT, 10% TLT e SCHP e 20% no Brasil. Para uma pessoa com meia idade, seria 60% em VT, 20% entre TLT e SCHP e 20% no Brasil. E uma pessoa já usufruindo da aposentadoria com mais de 60 anos, poderia ser 50, 30, 20, ou 40, 30, 30, ou 30, 30, 40. Segunda decisão, entre manter uma proporção fixa ou que varie com os retornos do mercado,
não pode ser contornada. A proporção fixa, reequilibrando periodicamente para a alocação de ativos original, é uma escolha prudente, que limita os riscos e pode ser a melhor escolha para a maioria dos investidores. A carteira que nunca é reequilibrada, porém, tende a dar retornos maiores no longo prazo. Digo isso porque vender ativos implica em taxas e algumas vezes impostos. O correto é fazer os aportes para atingir essa correção. Porém, quanto maior é o patrimônio, mais difícil é de se corrigir, quanto as quedas são muito grandes. A terceira é a decisão quanto a introduzir um elemento de alocação tática, variando a proporção ações, títulos de dívida Brasil. Conforme mudam as condições do mercado, a alocação tática tem seus riscos. Mudanças na proporção ações, títulos de dívida e investimentos no Brasil podem agregar valor, mas, provavelmente, eu acho, podem não acrescentar. Em nosso mundo incerto, mudanças táticas deveriam ser feitas com moderação, pois implicam certa presciência que poucos têm, se é que alguém tem. Em geral, os investidores não deveriam se envolver na alocação tática. Ninguém tem bola de cristal. A quarta, e talvez mais importante, é a decisão entre concentrar-se em fundos mútuos ativamente geridos ou fundos indexados tradicional. Indícios claros e convincentes apontam para a estratégia de um fundo de índice, como os ETFs VT e VTI, e etc. Tem outros índices e ETFs. Ao ficarmos mais velhos, começamos a contar cada vez menos com o capital humano que nos trouxe até onde estamos hoje, e cada vez mais com o nosso capital de investimento. Por fim, o mais importante quando nos aposentamos é o fluxo de renda de que precisamos para bancar nossas necessidades, que poderá vir dos dividendos recebidos de nossos investimentos em FIIs, fatias do nosso patrimônio global, e para aqueles que conseguirem de uma renda recebida da Previdência Social. Vou relembrar, qualquer estratégia de locação de ativos está sujeita a numerosos riscos. Risco do mercado de ações, risco do rendimento, risco macroeconômico e outros neste mundo frágil. Tudo que nos resta é fazer julgamentos informados e depois sermos flexíveis na alocação e nos rendimentos, conforme as condições mudarem. Na busca do sucesso nos investimentos, perceba que não é possível saber quais retornos as ações, títulos de dívida e os FIIs oferecerão nos próximos anos. Nem os retornos futuros poderiam ser obtidos por alternativas, pois só nos cabe a diversificação, o único almoço grátis que o mercado nos permite. Mas anime-se. Com toda certeza, inevitável em meio ao nevoeiro eternamente denso que cerca o mundo dos investimentos, ainda tem muita coisa que sabemos. Vejamos estas realidades do bom senso. Sabemos que precisamos começar a investir o mais cedo possível e continuar a investir dinheiro regularmente, dali em diante. Sabemos que investir implica em riscos, mas também sabemos que não investir nos condena ao fracasso financeiro. Sabemos quais são as fontes dos retornos dos mercados de ações e títulos de dívida, e esse é o início da sabedoria. Sabemos que o risco de selecionar títulos mobiliários individuais e o risco de selecionar administradores de fundos e estilos de investimentos podem ser limitados pela total diversificação oferecida por um ETF, que replica um índice neutro. Só o risco do mercado permanece. Sabemos que os custos importam, predominantemente no longo prazo, e sabemos que precisamos eliminá-los ou minimizá-los. Sabemos que os impostos importam e também precisam ser minimizados, porque quantas vezes você vender, você irá pagar impostos. Sabemos que a ideia de superar o mercado ou de saber o timing certo do mercado não pode ser generalizada sem autocontadição. O que pode funcionar para uns poucos pode não funcionar para a maioria. Finalmente, sabemos que não sabemos. Nunca podemos ter certeza de como será nosso mundo amanhã.
e sabemos menos ainda como será daqui a uma década. Mas com uma alocação de ativos inteligente e opções de investimento sensatas, podemos estar preparados para os inevitáveis solavancos ao longo da estrada. E devemos transpô-lo com tranquilidade. Nossa tarefa continua: obter nossa parcela justa de todos os retornos que nossas empresas comerciais tenham a generosidade de nos oferecer aos anos à frente. Essa, para mim, é a definição de sucesso nos investimentos. O que é longo prazo nos investimentos? Qual o prazo ideal para vermos maturação dos nossos investimentos? Para nos prepararmos para uma aposentadoria? Para comprarmos um apartamento? Para enviar nossos filhos ao exterior? Diversos sonhos, diversos prazos, mas olhando para investimentos e dados, podemos inferir algumas coisas. De acordo com a análise da Vanguard, demonstra que a probabilidade de obter retornos positivos no mercado é diretamente proporcional ao tempo alocado no investimento. Fazendo a leitura do gráfico, ele nos diz que a probabilidade de se obter um retorno positivo no investimento de um dia no S&P 500 é de 54%. Em uma semana, 58%. Em um mês, é 64%. Em um ano, 82%. E em 10 anos, 91%. Então, me parece razoável a ideia de que 10 anos é um bom prazo para os investimentos maturarem. E olhando para o passado, de acordo com o que vimos na análise acima, foi a volatilidade se dissipando e retornos em sua maioria positivos, 91% dos casos. Mas não quero ser leviano aqui, pois retornos passados não são garantias. Lembre-se da fé, acreditar em algo que não se pode ver. Mas voltando à questão inicial, como usufruir de seus investimentos? Uma regra prática sugere que uma taxa de retirada anual de 4%, incluindo renda e capital, do valor ao fim de cada ano de seu capital de aposentadoria inicial, ajustada anualmente pela inflação, tende a ser sustentável ao longo dos anos de sua aposentadoria, embora não haja garantia. Não siga rigorosamente nenhuma regra de gastos como os 4% anuais. Mantenha um nível de flexibilidade em seu plano de gastos na aposentadoria. Se os mercados estiverem especialmente ruins e sua regra de gastos for pegar uma porção grande demais de sua carteira, aperte o cinto e retire um pouco menos. Se os mercados estiverem bem e sua taxa de gasto permitir poupar acima do que você necessita, reinvista o dinheiro extra para o futuro sempre incerto. Ao fazer isso, você reduzirá os gastos da carteira quando os mercados forem desfavoráveis e terá a oportunidade de recuperar seu capital quando os mercados voltarem a melhorar. O caminho para a riqueza, repito pela última vez, é não apenas aproveitar a magia da capitalização dos retornos de longo prazo, mas também evitar a tirania da capitalização dos custos de longo prazo. Evite as modalidades de comercialização oportunista de alto custo e alta rotatividade que caracterizam o sistema de serviços financeiro atual. Não se esqueça das narrativas criadas pelos diversos personagens do mercado de investimento. Todos têm algo a ganhar quando você se movimenta. Terminando essa aula, nos vemos na próxima e seja mais rico. E atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo.